Amigos Cúria, Instituto Resgata Brasil, a doutora Beatriz Kisses. E todos os brasileiros, cidadãos, eleitores que nos acompanham neste momento pela TV Justiça, pelo YouTube. Somos milhões de brasileiros interessados neste julgamento. Eu diria que não se trata, no momento, do julgamento tão somente de mais uma ADIM no Supremo Tribunal Federal. Esta corte hoje irá demonstrar ao Brasil e ao mundo se o Brasil tem ou não vocação para a democracia. Tamanha a importância dessa causa, falo isso sem qualquer temor de exagero. A senhora Procuradora-Geral assenta a sua presunção de inconstitucionalidade da norma em 3 pontos. No primeiro deles, ela diz que os elementos no voto impresso podem, de alguma forma, violar o sigilo do voto, porque podem conter qualquer dado que revele quem seria aquele eleitor. Esqueceu-se a Procuradora-Geral de que a própria norma determina de forma clara que o voto impresso há de ser um espelho correspondente ao voto eletrônico, ao voto digital. Caberá ao eleitor verificar se aquele voto eletrônico na urna eletrônica corresponde àquele outro voto impresso que aparece num equipamento ao qual o eleitor não tem qualquer acesso. E então ele confirma o seu voto e o voto impresso cai numa urna física. E essa urna física permite, então, a auditoria dos votos em caso de dúvida. Ocorre que não existe, então, essa ilação, ela não é real, de que pode haver alguma característica no voto impresso que seja reveladora de algum dado que não contenha no voto digital. A única diferença é que se algum vício houver no voto impresso, esse vício será visível a olhos nus. Qualquer eleitor poderá verificar esse vício. Enquanto que no voto eletrônico, somente aquelas pessoas com acesso ao voto eletrônico, ao sistema, terão ciência de algum vício. E é basicamente nisso que consiste toda essa questão do voto impresso. Quando se afirma que o voto, que sempre houve fraude nas eleições, isso é verdade, sempre houve, ainda mais num país com essa dimensão continental, fiscalização, às vezes, um pouco difícil, mas nunca se permitia, na época do voto no papel, que essa fraude fosse sistêmica. Hoje, a possibilidade de fraude, ela escapa aos olhos do cidadão eleitor, assim como escapa aos olhos dos próprios fiscais do partido. Portanto, a ausência de impressão, ela põe em risco todo o sistema eleitoral. Vossas Excelências podem indagar, mas nos últimos 20 anos nós tivemos voto eletrônico, por que somente agora se diz que seria inconstitucional sem impressão? Porque, talvez por 15 anos ou mais, o cidadão esteve dormente, o cidadão esteve alheio ao processo. Mas o cidadão brasileiro despertou e tem demonstrado a cada dia a sua insatisfação com o sistema, tanto que o número de ausência de eleitores tem aumentado a cada eleição. E este ano já se espera uma ausência de 40%. E isso já demonstra que o nosso sistema, ele não responde ao anseio do cidadão. É um sistema que põe em risco a própria democracia. Quanto
ao outro argumento da procuradora de que a lei anterior, na relação anterior em que esse Supremo declarou a inconstitucionalidade, que os vícios se repetem, isso não é verdade. Naquela época havia realmente uma numeração da urna que saía no voto impresso, e isso foi corrigido. Quanto às outras alegações de que pode haver atolamento de papel, em primeiro lugar, o que me causa perplexidade é que esse tipo de questão seja trazida à Suprema Corte deste país. O Supremo Tribunal Federal zela pela Constituição, não é uma junta para verificar o funcionamento de máquinas, de equipamentos mecânicos ou eletrônicos. Este Supremo tem uma missão muito maior. E o que está em jogo aqui é a cidadania, a soberania do eleitor. O que o Supremo tem que verificar é se os princípios constitucionais estão sendo respeitados. O mau funcionamento de uma lei, o mau cumprimento de uma lei jamais pode determinar a sua inconstitucionalidade. Se não há vício de forma, se não há vício de conteúdo, onde está a inconstitucionalidade? No mau cumprimento da lei? Então nós teríamos a inconstitucionalidade da maioria das leis brasileiras, do sistema penitenciário, de uma série de outras leis que são mal observadas, mal cumpridas. O que acontece é que esta lei, ela foi aprovada com mais de 71% de quórum no Congresso Nacional. E por que o povo despertou? O povo que antes se acomodava e votava, ou simplesmente apaticamente se deixava de votar, foi às ruas. E foi às ruas derrubar uma presidente incompetente e corrupta e tem ido às ruas para pedir voto impresso. E o Congresso Nacional, ouvindo o clamor do povo, aprovou a lei em 2015 e deu tempo suficiente ao TSE para que cumprisse essa determinação. Veja bem, não é uma faculdade, é uma determinação. Mas desde 2015, o TSE, órgão executor, vem descumprindo a lei do voto impresso sem tomar qualquer providência. E posso dizer que o Instituto Resgata Brasil nunca se acomodou. Assim que o ministro Gilmar Mendes tomou posse na presidência, estivemos com ele, conversamos, pedimos ao ministro que levasse em consideração a decisão da Corte Alemã, a Corte Constitucional Alemã, que ele bem conhece, que declarou inconstitucional a urna eletrônica sem voto impresso, porque ela não traz confiança para o cidadão, o eleitor. O eleitor, pessoa comum, que não é técnico de informática, não tem obrigação e não tem meios para determinar, para verificar se o seu voto está sendo encaminhado ao seu eleito. E aqui invoco o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, quando diz que todo o poder emana do povo. O tempo de Vossa Excelência